Não havendo mais nada a tratar, passaremos agora à tribuna livre, escrito por primeiro o vereador professor Giovanni. Tem 15 minutos, podendo não ceder a partes. Senhor presidente, pastor Kennedy, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite. Aqueles que nos acompanham pela internet, também o nosso boa noite. Hoje eu começo o nosso tema livre dizendo que estou comemorando uma data especial. Exatamente no dia de hoje, há 38 anos, e era um dia frio por coincidência, um caminhão-baú parou ali na FEPEMA, ao lado da Praça das Cerejeiras, e despejou uma família Ugler. Há 38 anos estamos aqui em Mairinque. É uma história de luta. Meu pai hoje já é falecido, há 20 anos, mas a gente nunca esquece de toda essa história. Assim como a minha família, que veio do interior do estado de São Paulo, nós temos também muitas famílias que vieram do Paraná, que vieram de outros estados, e assim é composta a população mairinquense. Não é, vereador Rodrigues? E a gente vai fazendo a nossa história aqui nesse município, sempre esperando que com o nosso trabalho, com o nosso esforço, a gente possa ajudar o município a crescer. Queria lembrar em especial aqui a família Rocha, pessoal do supermercado Lau, né? Que tem tanta gente e acabaram alguns sendo meus alunos, né? Então a gente vê que Mairinque tem essa característica, diferente de São Roque, né? Que tem aquela coisa das famílias tradicionais. Mairinque não. Mairinque é formada por muita gente que veio de fora, ajudou com que essa cidade crescesse, principalmente nos anos 70 e 80, que foi o boom da industrialização. Então, sou muito feliz aqui, já sou cidadão mairinquense por lei, né, mas de coração já era há muito tempo, né? Quando a gente adota a cidade que a gente vai viver para o resto da vida, a gente quer ver essa cidade cada vez melhor. Então, aí, compartilho com todos dessa minha alegria. Bom, hoje eu vou tocar num assunto bastante polêmico com relação ao poder público. Eu tenho defendido aqui algumas coisas nessa casa e, às vezes, as pessoas ou não entendem o que eu falo ou disfarçam que não entendem. Mas o fato é que o mundo está mudando. E, com a mudança do mundo, as coisas mudam. Então, a gente vê, por exemplo, a tecnologia, né? É um dos sinais da mudança. Hoje, as prestações de conta são praticamente em tempo real, quase que em tempo real. A gente acompanha aí a prestação de contas, que antes vinha um calhamaço de papel aqui para a Câmara, e a gente tinha que ficar folheando para ver o que é que o Executivo tinha gastado, quanto é que gastou. Hoje não, isso está lá no Tribunal de Contas, quase que em tempo real, né? O fato que eu quero abordar aqui é que a gente tem defendido aqui nessa tribuna um poder cada vez mais preocupado, né, o poder público, em reduzir as suas despesas. E muitas vezes isso não acontece e as pessoas fazem aquela cara de blasé e toca o barco, toca o barco. E não pode. Os tempos mudaram, mas hoje a gente tem uma comunicação com muito maior transparência, quase que em tempo real. Tem muita gente que defende o passado. Eu tenho histórias boas do passado, mas a gente tem que lembrar que nós temos um passado muito recente, onde se confundia respeito, né, e medo. O que se tinha era medo, e não respeito.
E muita gente acredita que se tinha respeito. Não, é diferente. Nós estamos em tempos de combater os privilégios, de cortar da própria carne. Eu falo cortar da própria carne porque nós aqui somos um órgão público do Poder Legislativo de Mairinque. Temos que dar exemplo. A gente está vendo aí, por exemplo, que até algum tempo era comum o nepotismo. Hoje não é mais. Ou seja, as leis vão dando um jeito de consertar as coisas. E aí, eu tenho falado aqui da questão dos cargos comissionados. É claro que é importante ter cargos comissionados, mas eles têm que ser muito bem, tem que ser feito um estudo da necessidade dos cargos comissionados. Tem que provar que naquele ponto precisa de ter, etc. Porque, eu falo aqui já há muitos anos, a prefeitura e a Câmara e o Fórum não tem que dar conta de resolver o problema de desemprego da cidade. Isso tem que ser criado oportunidades, estudo de desenvolvimento econômico, mas não pode querer resolver o problema de desemprego da cidade. Falo isto porque houve nessa semana uma divulgação, né, de dados aqui da Câmara, do uso de uma verba especial para quando o vereador está em exercício de sua função e ele se desloca para outros municípios. Então, há uma verba que pode ser utilizada se o vereador achar necessário. E aí, a gente vê o debate acalorado da população, mas o fato é que a coisa tem que começar lá em Brasília. Tem que, de repente, pensar aqui se a gente vai eliminar essa verba, se ela é justa, se não é. Tem que ter uma discussão. Agora, tem coisas muito piores em Brasília, que a imprensa está sempre divulgando, e vejam se alguém lá tem coragem de mexer e cortar da própria carne. A gente está falando aqui de auxílio paletó, de moradia, auxílio moradia, e isto para os poderes executivo, legislativo e judiciário. Passagens de avião, compra de alimentos em geral, né? A gente viu aí uma licitação, e por isso que agora a transparência é ótima por causa disso, né? A gente viu a licitação lá do judiciário querendo comprar a lagosta tal, e dizendo, não, é porque a gente recebe pessoas de fora, né? Só tira tudo isso e convida as pessoas para ir num restaurante, e cada um paga o seu. Nós já tivemos o tempo das vacas gordas, Mairinque também já teve, quando tinha a 4ª arrecadação do Estado, tinha a CBA produzindo a todo vapor. Hoje não é mais esse tempo. Tem que rever todas essas regalias. Porque nem sempre o que é legal é moral. Então, essa casa precisa realmente fazer uma discussão e não deixar passar batido e dizer assim, não, é isso mesmo. Eu já falei aqui sobre a questão do segundo assessor, que eu sou contra, eu nunca tive o segundo assessor, porque eu defendo a justiça e, para mim, se tem para um, tem para todos. Isso eu sempre deixei claro, não é a primeira vez que eu estou falando. Deixar claro também para qualquer pessoa que for falar sobre o subsídio de vereador, que no portal da transparência consta como 6.000, só que nós pagamos INSS e desconto de imposto de renda. Então, o valor líquido do subsídio do vereador é de R$ 4.500. Se é justo ou não, se está valendo a pena ou não,
cada eleitor tem que cobrar do seu vereador. Se acha que não é justo, vamos discutir isso, fazer disso uma discussão ampla com a sociedade. Tem vereador aqui que trabalha em tempo integral, trabalhando para fiscalizar o executivo, para indicar serviços para o executivo. Então, trabalho tem, estudar os projetos. Trabalho tem. A população, às vezes, precisa ver, né, e não generalizar. Essa coisa de generalizar, eu tenho falado aqui, é muito ruim em todos os aspectos. Então, se quer cobrar, fale de cada caso específico, não fica generalizando, que não é bom. Falar que amanhã estarei na Assembleia em São Paulo, porque o governador Dória está lá com uma PEC para ser votada amanhã, que é a reforma da Previdência do Estado de São Paulo, onde ele, assim como o prefeito Peixinho, está fazendo a mesma coisa que o prefeito Peixinho fez aqui. Está em crise, vamos apertar, e vamos apertar do lado de quem? Do trabalhador. Vamos mudar toda uma história de quem? Do trabalhador. Mas as regalias continuam, o número exorbitante de comissionados continuam. Então, é isso que tem que ser visto. Estarei lá em defesa dos direitos dos professores e de todos os funcionários, servidores do Estado de São Paulo. O vereador Rafael já falou da MPF. Que tristeza, né, vereador? Uma entidade comprometida com a manutenção da história da ferrovia nesse município, onde tão brilhantemente tem feito um trabalho de preservação da memória com educação patrimonial para nossas crianças. A minha escola tinha uma data agendada para o dia 18, agora de março, levar os nossos alunos lá para ouvir falar da nossa história, para eles saberem quem foi Henrique Cheveng, quem foi, né, o engenheiro, quem foi José Maria Whittaker, e tantas pessoas tão importantes que às vezes a gente só pronuncia os nomes das ruas, né, falando aqui dos buracos, se cortou o mato, mas quem foram essas pessoas para a nossa história? Preservação da memória é importantíssimo. Eu brinco com os meus alunos quando eles me chamam de velho, fiz 52 anos e às vezes os alunos querem tirar um sarrinho, eu digo, o melhor de envelhecer é que a gente acumula história. A gente tem história para contar. E isso só quem envelhece sabe. História é a nossa riqueza, né? E aí eu sempre arremato, espero que você chegue lá também, né? Então, com tristeza a gente viu o cancelamento da peça teatral A Brava, da Cia de Eros, da amiga Lisa Camargo, que se apresentaria neste domingo na MPF, e agora a gente tem aí que esperar se resolver toda essa questão, né? Porque a MPF tem se empenhado tanto, por exemplo, em conseguir o AVCB, o Auto de Vistoria dos Bombeiros, e aí tem agora uma outra situação travando a entidade de funcionar. Então, a gente espera que o poder público tenha essa sensibilidade de ver o tanto que essa entidade tem feito para preservar a história do município. Queria, aqui na despedida, cumprimentar nossa amiga Margarete, agradecer pela presença, pessoal do Instituto Granada, que também, né, é uma entidade que tem lutado aí pelas nossas crianças e tem feito muita coisa. A gente acompanha bem de perto essa história. O nosso muito obrigado pelo seu empenho em cuidar das crianças da Granada. Muito obrigado. Boa noite a todos.